Boa noite a todos. Sejam todos sempre bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui no Facebook e também no YouTube. Hoje aqui estamos para mais um Evangelho na web e como fazemos em nossos lares durante o Evangelho no lar e também como ocorre aqui no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e realização dessa leitura, convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem colocar desde já um copo com água para que essa seja fluidificada. Vamos então juntos, pedindo aos espíritos superiores, ao querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique nosso entendimento para os seus ensinamentos, silencie as nossas dores, as nossas preocupações e para tanto nós vamos juntos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Dando início à nossa leitura, o livro de hoje é O Caminho, Verdade e Vida, número 133, também de Chico Xavier, através de Emmanuel. E esse texto de número 133, ele foi intitulado como Hegemonia de Jesus, e trata de um trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, que nos diz assim: Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E, dando sequência, nos diz Emmanuel: é impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era luminoso, centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas.
antecedendo as eternas edificações do Evangelho. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, o enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio. Veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam a mescla de sombras. A vida de Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, ao sol que resplandece. Bom, então vamos aí tentar compreender, né, o que nos traz o texto e iniciando dizendo o seguinte: quando nós falamos de Jesus, obviamente, entre nós e entre as nossas referências também humanas e também passíveis de erro, nós não temos outro comparativo, né? A história, a vida e a maneira com que Jesus se comportou entre nós não teve ainda referência na atualidade nem no passado. E Emmanuel vem nos dizendo que é impossível localizar o Cristo na história, tendo como parâmetro, né, vejam bem, tendo como parâmetro qualquer outra personalidade humana, né? Então, nós tivemos aí precursores do Espiritismo, entre grandes personalidades da filosofia, como o caso de Sócrates e de Platão, né, que já na sua época já falavam acerca, debatiam, né, vamos dizer assim, acerca das ideias da imortalidade da alma e tudo mais, né? Mas todos eles, né, como muito bem dito aqui por Emmanuel, embaixadores dignos, esclarecidos, né, edificantes, como os que vieram depois, né, na atualidade. Hoje nós podemos citar Chico, Emmanuel, Divaldo. Emmanuel em vida, tá, gente? Perdão, é o hábito já de chamar pelo nome, né, que nós conhecemos. E, enfim, todos os que de alguma maneira contribuem ou contribuíram, encarnados ou desencarnados, até onde se tem notícia, inclusive daqueles que nós conhecemos, né, através do catolicismo como canonizados, né, que são chamados santos, ainda esses não escapam dessa sombra, né,
da qual nos fala aqui o texto, né? A mescla de sombras. Porque a maneira com que viveu, com que se colocou, com que nos ensinou Jesus foi única e realmente não se sabe quando nós vamos ter aí uma referência, né? Um comparativo, tá? A consciência é única e antecede também ao próprio mundo, né? Da maneira com que nós conhecemos a própria existência do planeta. Então não se dá para datar, né? Não é possível datar, certo? E foram vários vultos, né? Grandiosos espíritos aqui encarnados que ajudaram, né? Fizeram o trabalho de preparação para que quando ele viesse nós estivéssemos preparados para absorver aquelas lições, né, entre aspas, vamos dizer assim, que ele veio nos trazer, né, e posteriormente continuam vindo e continuarão vindo mantedores, outros que vêm adicionar, não só manter, mas como adicionar, né? Mas agora vamos, né, pensar aí acerca disso. Veja que houve toda uma preparação ainda para a chegada do mestre, né? E ainda assim, né, nós não vamos aqui aprofundar nesse momento da história aí, até porque não cabe, né? Mas veja o desfecho, né, que houve. Por quê? Porque as ideias, ainda que tudo tenha sido planejado, né, e previsto, as ideias anteriores a ele eram tinham uma diferença assim imensurável entre elas, né? E isso fez com que, de certa forma, ele não fosse reconhecido como o rei que esperavam naquele momento, né? Porque ele em nenhum momento aqui, como nos disse o nosso texto, ele se impôs, né? Revelando todas essas verdades, ele sempre fez com exemplos, com docilidade, diferente de alguns momentos e alguns antecessores, vamos dizer assim, grosseiramente, que para um momento, para aquele momento de vida, de consciência do ser humano que aqui vivia, tiveram que se colocar de uma maneira mais dura e criou-se aí toda essa divergência, né? Então, tem uma passagem do Evangelho, eu não me lembro o capítulo, mas acho que entre 9 e 10. De toda forma, está no Evangelho de Mateus também. Quando ele fala o seguinte, falando sobre o amor ao próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, ele nunca quis nos obrigar, né, como fariam os reis
que o nosso entendimento procurava, né? Não, ele foi um tutor amoroso, sábio, abriu novos caminhos, expandiu o nosso conhecimento, nos preparando para tudo que veio depois, para a própria codificação e para tudo mais que ainda virá. Porque a altura, a condição espiritual dele permitia que o próprio magnetismo dele, que essa docilidade, né, não se fizesse necessário mais impor força ou impor medo, como tiveram que fazer outros que trabalharam implantando previamente, né, o cristianismo, né? Então se criou toda aquela ideia, né, na mente das pessoas, dizendo que ia para o inferno, que ia morrer, que era pecado, que, enfim, né? Então, é mais ou menos para as que são mães, né? Numa tenra idade, quando a criança lá pequena, o que a gente faz, né? Isso, principalmente essa história, quem já viu ou assistiu quando criança os programas do Chaves, deve se lembrar daquele episódio que a mãe do personagem chamado Kiko, para que ele não saísse, falava para ele que o homem do saco ia buscá-lo, né? Ia levá-lo embora e tal. Pela idade, pela condição mental, né? Então, existe meio que uma espécie de terrorismo, vamos dizer assim, né? Para um filho mais velho, mais maduro, com um entendimento, uma percepção melhor, não é necessário que se faça obedecer pelo medo. A gente consegue colocar as ideias de uma maneira clara e lógica, e ele vendo nisso verdade, vendo nisso sentido e lógica, ele passa a seguir por querer, por concordar e não por medo de tudo que há de vir a partir daquela atitude, né? Então, esse foi a maneira, né, com que Jesus tutelou. Ele veio mostrar que nós já estávamos em condições de, a partir dali, começar uma subida evolutiva fazendo melhor. Obviamente que até hoje a gente não atingiu, e durante um futuro muito longo nós vamos continuar não atingindo, né? Porque vamos dizer que ele é o topo do objetivo, o ápice, né? Então todos, absolutamente todos, foram necessários, foram válidos, né? Dignos e de alguma maneira edificaram, tá? Aqui falando a nível da humanidade mesmo como um todo, todos esses precursores, esses profetas, mas nenhum de nós encarnados, né? E penso eu, como disse a vocês, desencarnados, chamados santos, né? Por outras religiões, não aqui criticando, apenas colocando a ideia, né? Não chegamos aos pés dele, né? Todos, em vários momentos, se a gente for buscar a história de vários santos, chamados santos canonizados,
né? Como Francisco de Assis, por exemplo, nós vamos ver que eles tiveram conflitos extremamente humanos, tá? Não que isso desabone, mas veja que se existe um conflito e se a matéria está interferindo com tamanho poder, né, a ponto de formar-se um conflito interno, ele não tem uma condição que a gente possa denominar de santa, né? É claro que nós estamos falando em relação e tendo como referência a vida, o comportamento e os ensinamentos de Jesus. Obviamente, se a referência for eu, vocês e a grande maioria de nós, eles são acima da nossa média, tá? Então, percebam que o texto e o trecho do Evangelho aqui, e essa explicação, né, que eu tô tentando passar, não tá em nenhum momento desabonando nenhum deles, dos que vieram depois ou antes, ou santos, ou nada disso, né, os chamados santos, nem nada disso. Nós estamos apenas aqui esclarecendo que, dentre todas as referências de amor, de caridade, né, de alguém que possa ser comparado com ele enquanto evangelizador, né, enquanto mestre, enquanto guia, enquanto tutor, enquanto professor, ou qualquer que seja essa condição, porque é um espírito diferenciado de nós, né? Não tem como a gente dar a localização dele como nós fazemos com os demais, com o qual é possível a gente falar de isso. Não tô falando nem no sentido material, tá? Datas de encarna, de desencarna, mas é possível falar acerca da vida tendo referências humanas, né? Ele foi entre nós, né? Obviamente ele ainda é, mas ele foi de uma elevação tamanha que nós não temos como comparar, né? Foram tantos maravilhosos, né? Até depois, como nós falamos do Chico, do Divaldo, como nós podemos falar da Madre Teresa, que teve um trabalho belíssimo também, e tantos outros. Agora veja a distância que nós estamos do nosso objetivo, tá? Pense, se em relação ao Chico, ou se em relação à Madre Teresa, nós já vemos uma lacuna que para nós soa mais como o abismo, né? Tamanha distância que da onde estamos, do que somos capazes de oferecer, de suportar, né? E o objetivo, certo? Tendo um desses como objetivo. Se nós imaginarmos, né, no lugar deles a figura do Mestre Jesus, essa distância aumenta imensuravelmente, porque todos tiveram dias negros, sabe? Aquele dia que acorda totalmente, assim, o padrão vibratório tá lá embaixo, e em algum momento todos eles pararam para questionar a fé,
para questionar o caminho, tiveram essa nuvem, percebe? Essa mescla de sombras, né? Agora, a figura do mestre é a fonte de tudo, de toda a vida, de toda a beleza e de tudo que nós de bom conhecemos. Até para quem já teve a oportunidade de assistir esses filmes que falam acerca da vida de Jesus, principalmente na semana aí de Páscoa e que antecede a Páscoa, né? No dia que se daria, né, ali a sua crucificação, ele não teve dúvidas no sentido que nós teríamos, né, com a nossa capacidade atual de entendimento e de amor, né? O que ele fez próximo ao cume ali do acontecimento, que ele sabia que ia ter como desfecho o que teve, ele apenas pediu ao Pai: Pai, me dê forças, né, para que eu consiga levar adiante. Então, é um comportamento diverso, porque a maioria de nós, né, estaríamos ali pensando em fugir, usaríamos métodos físicos, né, como tivemos aí algumas personalidades envolvidas aí no cristianismo e nessas revelações todas em missão de amor e esclarecimento, que chegaram inclusive, mas eu vou contar isso numa outra oportunidade, chegaram inclusive a jogar-se em espinheiro. Espinheiro assim, gente, tipo cactos, esse tipo de planta, né, que ficou depois, aliás, né, conhecida como coroa de Cristo, esse tipo de planta, com o intuito de abrandar ali, de apagar ali com a dor, né, causada, os instintos e o chamado do corpo, da matéria, né, para calar um desejo, uma necessidade física, né. Isso ocorreu realmente na história. E então são diversas as saídas, né? Conta-se também que houve um momento dessa natureza, né? Não era um chamado físico, né? Vamos dizer assim, mas uma dúvida e com a Madre Teresa, que também relata um dia em que ela parou para avaliar, achando que não estava correto a maneira ali com que ela vinha conduzindo as coisas e tal, e foi um dia difícil, um dia de tristeza para ela e tudo mais. E em relação, né, ao que eu falei, que foi o exemplo de Jesus, veja a magnitude, né, dessa diferença. Nós estamos falando que ele sabia, diferentemente dos outros, ele sabia o que viria da dor, né, da dor física da crucificação. Lembrando que ele sabia não só da dor dele, como em condição elevada, que é a dele, né? Ele sentia por nós o arrependimento antes que nós houvéssemos feito o que fizemos.
Então, ele sentia aquela dor que a gente sente quando vê um filho cair, sabe? Puxa vida, mas eu ensinei, você tinha condições de fazer mais. Eu não tenho raiva, né? Não tenho sentimentos baixos em relação a ele, mas aquilo me dói profundamente. Porque eu sei, como mais velha, né? Como tutora, como guia dessa criança, que vai ter um preço aquela queda, seja um atraso num ano escolar, né? E não importa o que seja, a gente sabe a consequência. Isso ocorreu com ele, guardado aí as devidas proporções. Então, foi um sofrimento absurdo em todos os sentidos, né? Então, a gente sempre fala para que seja mais fácil a nossa reforma íntima. É lógico que ele é o mestre e que tudo que vem dele é o que nós temos que fazer e que seguir. Mas, a fim de tornar mais fácil, menos assustadora a nossa tarefa de reforma íntima, convém que nós busquemos modelos, entre aspas, mais próximos da nossa condição ainda tão medíocre, né? Então, que eu pense nesses que vieram depois, como é o caso do Divaldo, de Chico e tal. Porque eles são mais do que somos e do que provavelmente nós vamos ser daqui a muitos anos ainda, infelizmente. Claro que depende de cada um, mas seguindo a lógica, assim como a gente dá uma estimativa de vida ao corpo físico, né, uma média de vida, seguindo a lógica, são milhares de anos, tá? Mas torna mais confortável para nós ver, ainda que pouco, ainda que minimamente, essa distância diminuída. Porque o mestre é a razão de tudo e o objetivo final. A distância nossa entre ele ainda é tremenda, tá? Posto que de seres humanos maravilhosos que tanto impulsionaram não só a nossa evolução como a do planeta, é uma distância enorme, imagina a de nós aprendizes aí, simplórios ainda, né? Então, é isso que nós extraímos hoje aí desse texto lindo. Realmente é difícil falar, né, sobre ele, acerca dele ou da vida dele, e mais impossível ainda mensurar o tamanho da gratidão que todos nós devemos ter por ele. Obrigada. Vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento adentrar nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, animal e planta. Que os bons espíritos, mentores das tarefas evangelizadoras, possam nesse momento gravar em nossos corações o que aprendemos e, ainda que latente, que fique aqui em nós a semente. Agradecemos, Mestre, de todo o coração, a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento, de estudo, de trabalho. Pedimos à espiritualidade maior aqui presente que abençoe
e fluidifique nossa água com o que for melhor, necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco. Muita paz e até o próximo Evangelho na Web.